Série Tecnologias que eu uso para programar as minhas web apps. Hoje nós vamos conversar a respeito de uma tecnologia chamada TypeScript. E o que é o TypeScript? Na verdade, TypeScript ele é uma linguagem de programação. Essa linguagem, na verdade, ela é um conceito de programação, porque a linguagem por baixo do TypeScript seria o JavaScript. Ora, o que faz o TypeScript no JavaScript? Ele acrescenta, a grosso modo, um resumo, aquilo que a gente chama de tipo. Por isso que ele chama de TypeScript. O original dele é acrescentar tipo dentro da linguagem de JavaScript. Por quê? JavaScript não é uma linguagem tipada. Já o TypeScript, ele obriga, na hora de nós escrevermos esse código, de colocar e declarar todos os tipos, variáveis e uma semântica, quer dizer, uma forma de escrever o código de um jeito diferente do que nós originalmente faríamos com o JavaScript. E o que isso traz para nós? Qual que é o objetivo disso? Ele possibilita, então, tipar e documentar o código JavaScript. Ele fica melhor, ele fica mais claro. Então, é uma roupagem sobre um código de JavaScript. E aí, o que acontece com ele? Nós temos um modelo que é chamado de transpile. Existe então o código de TypeScript, que ele é escrito em TypeScript, e ele é feito um transpile. Muita gente fala compilar, mas na verdade o termo não é compilar, é traduzir. Ele traduz, ele faz um transpile, uma tradução do seu código de TypeScript para o JavaScript. Porque o que roda no navegador, no Node, etc., tudo é JavaScript. Uma outra confusão que nós fazemos muito na hora do início da programação é aquela parte, olha, eu vou programar em Node. Na verdade, a gente não programa em Node, nós programamos em JavaScript. Poderemos utilizar o TypeScript para isso, mas a linguagem de programação é JavaScript. Ela vai rodar dentro do Node, ela vai ser executada dentro do Node. Outra confusão, tudo aquilo que eu uso, que eu olho na internet de JavaScript, vale para qualquer ambiente. Não, não vale. Se eu estiver dentro do Node, eu preciso entender que os pacotes que eu vou usar precisam ser executados através do Node como container de execução de um código de JavaScript. Se eu estiver dentro, por exemplo, de um navegador web, o código que eu vou rodar é para aquele navegador. Um exemplo claro disso é a leitura de arquivo. Você não é permitido, dentro do navegador web, acessar diretamente o sistema de arquivos do seu computador ou mesmo de um celular. Então, e já no Node, você pode acessar a sua pasta diretamente de um código JavaScript. Então, é possível de um programa que esteja rodando dentro do Node, em JavaScript, ler um arquivo texto, por exemplo, converter em Excel, em PDF, gravar e fazer todas as atribuições. Já quando ele roda isso no navegador, isso já não é possível. Por quê? Porque o navegador não permite que isso faça. Nos dois casos, eu estou rodando um código de uma linguagem JavaScript, que eu posso escrevê-lo em TypeScript e em determinado momento eu faço um transpile, uma tradução para JavaScript. Então, o TypeScript ele vem para tipar esse ecossistema e facilitar essa compreensão desse código. Mas tudo que nós estamos executando é JavaScript dentro de um container. E isso tem que ficar muito bem claro na hora de você desenvolver. Uma outra coisa também, além disso que nós conversamos, é a clareza do código. Então, através do TypeScript eu consigo ter essa clareza. Então, por exemplo, eu escrevo ele mais claro e com uma checagem de tipo. E no momento que eu estou escrevendo o código, ele já vai determinando para mim, olha, essa variável aqui, ela era string, agora você está colocando um número dentro dela. Aí ele dá um erro para você. Também, na hora que eu estiver utilizando uma variável, ele fala assim para mim, olha, essa variável está sendo utilizada, mas ela não foi declarada. Quem fala isso é o TypeScript, porque em JavaScript, tanto faz eu fazer esse tipo de coisa. Ele vai rodar esse código normalmente. Eu posso mudar o tipo de uma variável, inicialmente string, passar para número, para data, para object, não importa. Isso dentro de JavaScript. Já o TypeScript não permite isso. Ele dá isso como erro de sintaxe, que é normalmente o conceito que nós temos de programação em linguagens, entre aspas, mais estruturadas. Então, aí vem a seguinte pergunta, e aí, como é que eu programo dentro do TypeScript? Nós vamos fazer isso logo em seguida agora na prática, mas antes eu quero falar para você sobre esse site aqui, que ele é um site do typescriptlang.org, onde você consegue entender sobre TypeScript e também
executar. Mesmo que você não tenha um ambiente de desenvolvimento instalado no seu equipamento, você pode fazer o quê? Você pode rodar esse código dentro desse site, que é o typescriptlang.org/pt/play, que aí no caso PT ele estaria na linguagem em português. Recomendo que você faça alguns testes, execute seu TypeScript aí dentro. E agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar e vamos executar um código Hello World dentro do TypeScript. E aqui nós vamos fazer o setup do nosso TypeScript. Eu vou te recomendar você baixar o Node.js. Zanata, por que baixar o Node.js? Pelo seguinte, quando você vai programar, o bacana é você programar e já executar o seu código. Então você já vai entender como que esse código funciona. Quem faz isso para você é o Node.js. Você vai baixar o código de Node, o Node.js, e aí você vai instalar o Node.js. Na minha série gratuita, que é um curso para iniciante, lá eu tenho passo a passo dessa instalação. Só você conferir no canal que você consegue fazer isso passo a passo. Aqui, por enquanto, com o objetivo é te dar o fio da meada, né, a trilha de como que você programa. Então aqui a instrução é baixar o Node.js e instalar no seu equipamento. Outro que você vai olhar também, outro site, é o TypeScript.org, como eu falei para você, typescriptlang.org, onde você tem a instrução de como que você configura e instala o seu programa de TypeScript. Nós vamos fazer aqui, você vai ver como é que é simples, mas profundidade de conteúdo, tanto no meu curso gratuito ou através do site oficial. E aí nós vamos criar um projeto aqui. Eu tenho o Hello World, que esse Hello World foi feito no nosso vídeo anterior. E agora eu vou criar um outro Hello, vamos chamar ele de Hello TS, ok? Esse Hello TS está dentro dessa pasta, que eu vou executar agora através do CMD. E aqui, como é que nós fazemos isso? Olha, aqui eu venho dentro da minha pasta aulas, web, série YouTube, e aí eu tenho lá o Hello TS. Vou entrar dentro do Hello TS, e aí, inicialmente, você vai precisar, depois de você instalar o Node, você vai precisar instalar um pacote global. Então é npm espaço i de install, espaço -g para instalar de forma global, TypeScript. Quando você executa este código aqui, ele vai fazer a instalação do TypeScript para você de forma global. Previamente você instalou o Node, previamente ele vai ter esse pacote npm instalado no seu equipamento. Para você verificar os pacotes globais instalados, npm espaço -g, que é global, espaço list. O que você vai colocar aqui? O que você vai encontrar aqui? Você vai encontrar os pacotes globais atualmente instalados. No meu caso aqui eu tenho Vue, tenho Nodemon, né, tem TS Node e esse que nós acabamos de instalar, que é o TypeScript. Na verdade ele já estava instalado, né, por isso que ele foi rápido aqui, que eu uso para isso, para a gente desenvolver, inclusive dentro do meu curso. E aí, uma vez dentro do diretório, nós vamos iniciar um projeto. Como que eu inicio um projeto em Node? npm espaço i de npm espaço init. E aí você pode colocar um "-y", que vai criar um pacote para você que é o package.json com este conteúdo, né? Name hello, versionamento, qual é o projeto principal e etc. Novamente, no curso que nós temos, que eu tenho no YouTube, tudo isso está explicado para você. E agora nós vamos fazer a instalação do TypeScript. Então é tsc espaço --init. E agora ele cria um outro pacote. Este pacote agora é um tsconfig.json. O tsconfig.json, ele é o arquivo de configuração do TypeScript. Zanata, por que tem dois arquivos? Por que tem um chamado package.json e um tsconfig.json? A diferença é o seguinte, o package.json ele é utilizado para a configuração do Node, enquanto que o tsconfig ele é utilizado para a configuração do TypeScript. Quem roda JavaScript é o Node, mas o TypeScript tem que ser feito um transpile, ele vai ser traduzido, o meu arquivo .ts, ele vai ser traduzido para o JavaScript. Então, quem vai fazer o transpile, que é o TypeScript, usa o tsconfig. Quem vai rodar, que é o Node, usa o package.json, ok? E aí, com esses dois arquivos configurados, agora npm espaço i de install, ele vai instalar os pacotes que eu preciso, né? Aqui no caso ele não tem nenhum pacote instalado, ele só gerou um package lock.json.
E agora eu vou criar um diretório mkdir source, que faz, aliás, agora eu vou criar um diretório mkdir dist, que é o diretório de distribuição, e vou configurar, né? Eu vou configurar aqui através do dist, eu vou configurar para que o meu código seja colocado dentro do dist, porque eu não quero que o código seja, o código de transpile do TypeScript seja colocado no mesmo diretório do meu arquivo fonte. Então eu venho aqui no meu tsconfig, através do VS Code, e tenho aqui o seguinte, ó, um altdir. O que é esse altdir? Altdir é onde ele vai jogar o meu código depois dele fazer o transpile. E o altdir para mim será altdir dist. Se por um acaso você não criar o diretório, ele vai criar para você. Tá? Aqui a título de documentação nós criamos o diretório antes, mas ele cria esse diretório automaticamente para você aqui. E aqui esse altdir então é o diretório utilizado especificamente pelo TSC que vai fazer esse transpile para jogar o meu arquivo, que é originalmente TypeScript, no JavaScript feito a tradução. Aqui nós vamos criar um index, e agora esse index vai ser index.ts. Por padrão, ele pega todos os TS e joga ele no transpile e traduz, faz essa tradução e joga nesse diretório dist, porque nós configuramos. E aqui nós vamos colocar, olha só, let, que é agora sintaxe de TypeScript, let nome, agora eu vou colocar do tipo string, igual a quê? A Zanata. E let empresa, igual a clique cursos. Perceba a diferença entre uma coisa e outra. Aqui eu estou fazendo uma atribuição tipada. Então, esse cara aqui, olha, essa variável nome, ela está tipada como string Zanata. E aqui, empresa recebeu também uma string Flick Cursos. Essa sintaxe aqui é a sintaxe do TypeScript. Por quê? Porque eu faço a tipagem. Então, a sintaxe correta é eu colocar let empresa do tipo string. Se eu vier aqui e colocar nome igual a número 100, por exemplo, olha o que ele determina para mim aqui. Eu passo o meu cursor em cima e ele diz, o tipo number não pode ser atribuído a um tipo string. Isso daqui é algo que o TypeScript está detectando. Em JavaScript isso é permitido. Em TypeScript ele dá um erro de sintaxe. Então, ou seja, eu, a partir desse momento, tenho um maior controle do meu código-fonte, que é o objetivo de nós programarmos com o TypeScript. E aqui, no caso, eu vou fazer um console.log. Aliás, posso fazer aqui, olha, let frase, que vai ser do tipo string, e que vai ser a frase curso full stack da empresa. Aqui eu vou pôr ponto concat, que é concatenar, empresa, perfeito? Embaixo, frase é igual a frase, ponto concat, espaço com professor, depois, ponto concat, posso colocar aqui o resultado disso também, ponto concat, e aqui o nome, que é a variável, ponto concat nome, perfeito. E agora, console.log, frase. Bem simples, mas para você entender como que é o transpile. Gravo isso, e agora este arquivo, que neste momento eu tenho aqui dentro um index.ts, e se eu pegar o diretório aqui agora do dist, ele está vazio, eu venho aqui no meu prompt de comando e rodo um tsc. O que o tsc vai fazer? Vai pegar meu arquivo .ts, vai fazer o transpile e vai jogar ele dentro do diretório dist, porque nós configuramos isso dentro do tsconfig.json. Se eu olhar agora o diretório, dist tem um cara chamado index.js, que é o index.js, que é o JavaScript. E aqui ele fez, olha, acrescentou esse use strict, que é para usar o modo estrito da linguagem JavaScript. Isso também é configurado. E aqui ele colocou o código em JavaScript. Se eu tivesse feito alguma coisa aqui que seria específica do TypeScript, ele iria traduzir isso para JavaScript. Aqui é um código básico, então ele não dá muita diferença. Uma outra coisa que você deve ter percebido é que ele colocou o ponto e vírgula no final, que no meu código original eu não tenho. Aqui está o meu arquivo feito o transpile. Então agora como que eu rodo esse arquivo? Agora, então, uma vez traduzido pelo TSC,
que tradução seria TypeScript Compiler, que é o compilador do TypeScript, embora é um tradutor, ok? Mas aqui ele chama de compilador. Aqui, para execução, node, espaço, dist, barra, e se você estiver no Linux, você vai fazer node./dist barra, ok? Como eu estou no Windows, node dist barra index.js, enter, ele roda para mim, olha, curso full stack da empresa Flick Cursos com professor Zanata. Por quê? Porque o Node entende JavaScript. Então, o Node executa JavaScript. E programar em TypeScript é eu deixar o meu jeito de programar de uma forma tipada. Por que nós utilizamos? Porque essa é a forma mais profissional que nós conseguimos documentar o nosso código utilizando o TypeScript. E isso é muito utilizado em desenvolvimento de equipes. Então, quando eu estou programando, quando eu faço parte de uma equipe de desenvolvimento, provavelmente a empresa que eu estiver trabalhando, ela vai adotar o TypeScript como padrão para eu programar o meu código. Valeu!